Em meio às vastas areias da Síria, onde as rotas comerciais cruzavam impérios e onde o ouro fluía como água nas mãos certas, ergueu-se uma figura que desafiaria a ordem do mundo antigo. Seu nome era Zenóbia. Sua ambição não conhecia limites. Sua coragem, tampouco. Ela não era apenas uma rainha. Era uma estrategista, uma visionária, uma guerreira. Governou Palmira, uma cidade de beleza e riqueza incomuns, ponto vital entre o Oriente e o Ocidente. E quando Roma enfraqueceu, Zenóbia não hesitou. Levantou um exército, tomou terras, fincou sua bandeira sobre territórios que pertenciam ao maior império do mundo. Essa é a história de uma mulher que ousou confrontar Roma em seu próprio jogo, que proclamou independência em meio ao caos, que foi chamada de rainha, imperatriz e inimiga do império. Zenóbia, a rainha do deserto, não lutava apenas por poder. Lutava por um lugar entre os gigantes da história. Zenóbia nasceu por volta do ano 240 d.C., em uma sociedade que mesclava cultura árabe, síria, grega e romana. Palmira, sua cidade natal, era um entreposto comercial que florescia no meio do deserto sírio, intermediando as riquezas da Pérsia, da Arábia e do Império Romano. Ela cresceu entre colunas de mármore e caravanas carregadas de especiarias, ouro e seda. Mas, acima de tudo, cresceu observando o jogo do poder. Inteligente, poliglota e instruída nas tradições helênicas, Zenóbia dominava o grego e o aramaico, além de conhecer bem o latim e o egípcio. Lia filosofia, acompanhava debates políticos e cultivava uma presença digna das rainhas de Alexandria. Era admiradora de Cleópatra, mas não buscava apenas imitar. Queria ultrapassar. Casou-se com Septímio Odenato, o governante de Palmira, um aliado de Roma que havia ganhado prestígio ao derrotar invasores persas. Com ele, teve um filho, Vabalato. Mas foi após o assassinato de Odenato, em circunstâncias ainda nebulosas, que Zenóbia tomou para si o destino da cidade. Embora seu filho fosse o herdeiro oficial, ainda era uma criança. Zenóbia assumiu como regente, mas não se contentou com um papel passivo. De imediato, consolidou o poder local, assumiu o controle das forças militares e começou a governar com autonomia. Não por submissão a Roma, mas à margem dela. Ao contrário de outras mulheres da época, Zenóbia não reinava nos bastidores. Emitia decretos, dirigia campanhas, recebia embaixadores. Era vista como líder de fato. E aos poucos, sua figura começou a ultrapassar as fronteiras do deserto. Com Roma enfraquecida por crises internas, guerras civis e invasões bárbaras, Zenóbia viu uma oportunidade. Enquanto o império tentava se reorganizar sob o comando do imperador Aureliano, a rainha de Palmira agia com velocidade e precisão. Inicialmente, ela alegava governar em nome do filho, Vabalato, e manter lealdade formal a Roma. Mas, na prática, conduzia uma política totalmente independente. E mais do que isso, expansionista. Zenóbia ordenou campanhas militares ao sul, estendendo sua autoridade até o Egito, a joia do Império Romano no Oriente. A ocupação foi rápida e eficaz. Alexandria, a grande cidade do conhecimento e do comércio, caiu sob seu controle. O Egito, que fornecia grãos cruciais para Roma, agora estava nas mãos de Palmira. Mas ela não parou aí. Seguiu para o norte e o leste, tomando regiões da Síria,
da Palestina, da Arábia e da Ásia Menor. Em poucos anos, havia construído um império que rivalizava em tamanho e influência com o próprio Império Romano no Oriente. Zenóbia começou a emitir moedas com a imagem de Vabalato como imperador, e dela mesma como Augusta. A linguagem diplomática deixava de lado a ambiguidade. Já não era mais uma regente sob Roma. Era uma soberana por direito próprio. A capital Palmira tornava-se não só um centro comercial, mas um centro de poder imperial. Sua liderança combinava rigor militar e estratégia política. Tolerante com as culturas locais, preservava templos, incentivava o comércio e mantinha uma administração eficiente. Ao contrário de muitos invasores, Zenóbia não destruía, incorporava. Mas cada novo território tomado era um desafio direto à autoridade de Roma. O império via, com crescente inquietação, o avanço da rainha do deserto. Era uma questão de tempo até que a resposta viesse. Roma não ignoraria para sempre a ascensão de Zenóbia. A ocupação do Egito, a cunhagem de moedas imperiais e a declaração velada de independência foram vistos como afrontas diretas à autoridade do imperador. Para Aureliano, que havia assumido o trono com o objetivo de reunificar o império em crise, Palmira era mais que uma rebelião. Era uma ameaça estratégica. Em 272 d.C., Aureliano iniciou sua campanha para reconquistar o Oriente. E diferente de outros imperadores vacilantes, ele era um comandante experiente, implacável e rápido. Reorganizou o exército, assegurou o controle da Itália e partiu para o confronto. Zenóbia, ciente do perigo, preparou suas defesas. Fortificou posições, mobilizou tropas e buscou alianças com povos locais. Mas mesmo com sua habilidade, enfrentava uma força romana disciplinada e determinada. As batalhas começaram na Ásia Menor e seguiram pelas regiões sírias. Aureliano recuperou território após território, avançando sem hesitação. O ponto decisivo veio na Batalha de Emesa, onde o exército palmireno foi derrotado. Ainda assim, Zenóbia não recuou de imediato. Refugiou-se em Palmira, onde tentou reorganizar suas forças e resistir. Mas o cerco romano foi implacável. A cidade, mesmo protegida por muralhas e por sua posição estratégica no deserto, não resistiria por muito tempo sem reforços. Zenóbia, em um último gesto de desespero, tentou fugir para conseguir ajuda persa. Mas foi capturada às margens do rio Eufrates. Com sua prisão, a resistência se desfez. Palmira caiu. O império que ela havia erguido com astúcia e ousadia ruiu em questão de meses diante da máquina de guerra romana. Após sua captura, Zenóbia foi levada sob custódia para Roma. Sua derrota não significou humilhação imediata, ao contrário. Aureliano, reconhecendo sua inteligência e coragem, optou por poupá-la. Não por misericórdia, mas por estratégia. O imperador precisava mais do que uma vitória militar. Precisava de uma imagem de controle absoluto sobre o império. Levar Zenóbia viva a Roma era parte dessa encenação, mostrar ao povo que até mesmo a rainha rebelde do deserto havia se rendido ao poder de Roma. Ela foi exibida no desfile triunfal de Aureliano, acorrentada com adornos de ouro, caminhando entre as riquezas capturadas do Oriente. Mas, mesmo em cativeiro, Zenóbia não foi retratada como uma figura subjugada. Dizem que sua postura era altiva, o olhar firme, a presença intacta.
uma rainha até o fim. Depois do desfile, relatos divergem. Alguns dizem que foi executada. Outros, que foi poupada e recebeu uma vila na Itália, onde viveu como aristocrata romana, ao lado de suas filhas. Essa versão ganhou mais força ao longo do tempo e é aceita por muitos historiadores. De qualquer forma, Zenóbia desapareceu da cena pública. Seu império foi dissolvido, Palmira saqueada, e a lembrança de sua revolta transformada em exemplo de ambição, de ousadia e também de castigo. Mas sua história não foi esquecida. Muito além da política, Zenóbia se tornaria símbolo, não apenas da resistência contra Roma, mas da capacidade de uma mulher liderar, governar e desafiar impérios com inteligência e força. Zenóbia perdeu seu império, mas conquistou algo que impérios não garantem: permanência na memória. Ao longo dos séculos, sua figura atravessou fronteiras culturais, sendo lembrada não apenas como uma rebelde, mas como uma mulher de visão, liderança e coragem. Historiadores gregos, romanos, árabes e europeus escreveram sobre ela. Poetas e cronistas medievais a exaltaram como símbolo de nobreza e resistência. Na Renascença, foi redescoberta como uma figura ideal da mulher poderosa, culta e indomável. Na Síria moderna, foi celebrada como heroína nacional. Mas talvez seu maior legado tenha sido provar o que muitos duvidavam: que uma mulher, em meio a uma era dominada por imperadores, generais e senadores, podia arquitetar sua própria ascensão, comandar exércitos, tomar territórios e desafiar a ordem do mundo conhecido. Ela fez tudo isso a partir de uma cidade encravada no deserto, entre ruínas que ainda hoje desafiam o tempo. Palmira, mesmo em ruínas, carrega a sombra da sua ambição. Cada coluna quebrada, cada pedra caída, guarda o eco de uma voz que se recusou a ser silenciada. Zenóbia não foi uma nota de rodapé na história de Roma. Foi um desafio direto, uma chama que brilhou intensamente, ainda que por pouco tempo. Sua derrota não apagou sua grandeza, apenas a tornou mais humana, mais trágica, mais real. E por isso, até hoje, seu nome permanece. Zenóbia, a rainha do deserto, a mulher que enfrentou Roma e que, vencida ou não, jamais foi esquecida.